Fala pessoal, professor Thiago Luiz aqui. Vamos fazer então a nossa aula de hoje sobre progressão geométrica, ou PG. Tá? Então, a gente viu ali a progressão aritmética, PA, né? Na PA a gente vai, uma sequência que a gente vai sempre somando o mesmo número, né? Agora, na PG não, na PG em vez de somar a gente vai multiplicar, tá? A diferença é essa. Então, é, olha o exemplo aqui, né? Então, numa PG, cada termo é obtido multiplicando o termo anterior sempre por um mesmo valor. Tá? Esse valor é a razão da PG, que é representada pela letra Q. Tá? Para diferenciar aí na PA, a gente usa a letra R, né? Para representar a razão. Na PG, para diferenciar, a gente usa a letra Q. Então, um exemplo aqui, gente. Deixa eu aumentar aqui a tela um pouquinho, né? Beleza. Então, nessa PG, a gente está sempre multiplicando por 2, né? Repara que a gente está sempre multiplicando por 2. 3 vezes 2, 6. Né? Então, a gente multiplicou por 2. 6 vezes 2 vai dar 12. Multiplicou por 2 de novo. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 2, 96. E vai multiplicando por 2, né, toda a vida. Então, esse 2 aí é a razão Q, né, a razão Q dessa PG, tá bom? Então, na PG a gente tem a fórmula do termo geral da PG, essa aqui, tá? A n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Por que é essa fórmula? Né? Vamos mostrar aqui por que a fórmula é desse jeito. Então, vamos supor, vamos pegar aqui o 24. Né? O 24. Se eu quiser calcular esse 24 a partir do primeiro termo, né? A partir do 3, então, a partir do 3, eu multiplico o 3 por 2, depois multiplico por 2 de novo, depois multiplico por 2 de novo. Então, o A4, né? O 24 é o A4, né? O quarto termo dessa PG. Beleza? Então, o A4, para calcular o A4, eu tenho que pegar o A1, que é o 3, né? E multiplicar ele por 2, 3 vezes, né? Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aí vai dar 24, né? Ou 3 vezes 2 elevado ao cubo, né? A gente multiplicou por 2 3 vezes, né? É a mesma coisa que multiplicar por 2 elevado ao cubo. Então, para calcular o A4, eu pego o A1 vezes a razão elevado ao cubo. Se eu quisesse calcular o 48, o A5, né? Aí eu teria que pegar 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou 3 vezes 2 elevado a 4. Né? Então, é o n menos 1 da fórmula. Né? Quando eu calculo o A5, eu vou fazer o primeiro termo vezes a razão elevado a 4. Né? Se eu estou calculando o A28, eu vou pegar o primeiro termo vezes a razão elevado a 27. Tá bom? Sempre n menos 1, tá bom? Beleza, então, vamos então ver agora a fórmula da soma dos termos da PG, tá? Então, vamos aumentar aqui a tela de novo. A fórmula da soma dos termos da PG é essa aqui, Sn igual a 1 vezes q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Bom, como é que a gente chega nessa fórmula, né? Então, a soma dos termos da PG, a gente tem lá, o primeiro termo é o A1, o segundo termo vai ser o A1 vezes a razão,
o terceiro termo é o A1 vezes a razão de novo, ou seja, o A1 vezes a razão ao quadrado. Então, vamos supor que a gente está somando os termos de uma PG, né? Então aqui a gente vai somar até o A1 vezes Q elevado a N menos 1, né? Sendo que são N termos nessa PG, né? Então a gente já viu ali, né, que a fórmula do AN, né? AN é calculado fazendo A1 vezes Q elevado a N menos 1, tá? Então o AN a gente vai botar A1 vezes Q elevado a N menos 1 para representar o AN. Aí a gente, né, a demonstração dessa fórmula que eu vou mostrar aqui para vocês agora, né? Então, Sn vezes Q. Se eu pegar isso tudo é o Sn, é a soma dos n termos, os n primeiros termos dessa PG, tá? De uma PG qualquer. Então, se eu pegar essa soma e multiplicar pela razão Q, né? Aí eu vou estar multiplicando cada termo da soma pelo Q, né? Então, vai ficar A1 vai virar A1 vezes Q. A1 vezes Q vai virar A1 vezes Q ao quadrado, né? Multiplicando pelo Q de novo. Mais o A1 vezes Q ao cubo, mais assim por diante até o A1 vezes Q elevado a N. Tá? Então, o último termo, que era o A1 vezes Q elevado a N menos 1, vai virar A1 vezes Q elevado a N, né? Porque multiplicando Q elevado a N menos 1 por Q, né, vai dar, soma os expoentes, né, multiplicação de potência de mesma base, vai ficar Q elevado a N menos 1 mais 1, né, porque eu estou multiplicando por Q elevado a 1. Soma os expoentes, N menos 1 mais 1, vai cortar, vai dar N. Então, Q elevado a N. Então, A1 vezes Q elevado a N. Vai ficar aí o último termo. E aí a gente pode somar, né? Desculpa, subtrair, né? A gente vai subtrair o Sn menos Sn vezes Q, né? Ou seja, a soma de cima menos a soma de baixo. Que aí vai cancelar, olha só, vai cancelar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se eu diminuir, né, o que está em cima menos o que está embaixo, vai cancelar esse A1 vezes Q com A1 vezes Q de baixo. A1 vezes Q ao quadrado de cima com A1 vezes Q ao quadrado de baixo. E assim por diante, tá? Vai ter um A1 vezes Q ao cubo aqui, né, o próximo. Vai cancelar com A1 vezes Q ao cubo de baixo. E A1 vezes Q elevado a N menos 1 vai cancelar com A1 vezes Q elevado a N menos 1 de baixo. Vai ser o penúltimo termo da soma de baixo. Então, vai sobrar aqui, né? A gente está fazendo de cima pelo de menos o de baixo. Então, vai sobrar aqui o quê? O A1 em cima menos A1 vezes Q elevado a N embaixo. Tá? Então, A1 menos A1 vezes Q elevado a N. É o resultado da soma de cima menos a soma de baixo, né? Sn menos Sn vezes Q. Bom, aí a gente pode botar o Sn em evidência. Vai ficar Sn vezes 1 menos Q igual a 1 menos A1 vezes Q elevado a N. Aí a gente passa o 1 menos Q para o outro lado, dividindo. Sn é igual a A1 menos A1 vezes Q elevado a N sobre 1 menos Q. Então, essa fórmula aí, né, já serviria aí como a fórmula do Sn. Geralmente, a gente usa outra fórmula. A gente usa essa... a gente pega o A1 e bota em evidência o A1. Vai ficar A1 vezes 1 menos Q elevado a N, entre parênteses. Então, essa fórmula aqui já serve, né, para a gente calcular o Sn, tá? A de cima também serve, né, mas essa aqui só fica mais organizada, né? Ou a gente pode usar essa fórmula aqui de baixo, né, que seria o equivalente a você pegar essa fórmula de cima e multiplicar por menos 1 em cima e embaixo da fração. Né? Se eu multiplicar por menos 1 em cima e embaixo,
vai trocar os sinais aqui, vai ficar, em vez de 1 menos q elevado a n, vai ficar menos 1 mais q elevado a n, ou q elevado a n menos 1. E embaixo, multiplicando por menos 1, vai trocar os sinais também, menos 1 mais q, ou q menos 1. Então, pode usar essa fórmula aqui, ou a fórmula de cima, tá? Para calcular a soma dos termos a soma dos n primeiros termos de uma PG, tá bom? Então, essa fórmula aqui. Então, vamos dar um exemplo aqui e calcular a soma dos termos nessa PG aqui, do exemplo, né? Eu quero a soma dos 4 primeiros termos, tá? Do A1 até o A4, tá? Por exemplo. Aqui tá fácil, né, de fazer, eu poderia até somar direto, né? 3 mais 6 mais 12 mais 24. Mas vamos usar a fórmula, né, só para a gente ver como é que funciona. Então, A1, então vamos lá, segundo a fórmula aqui, A1 vai ser o primeiro termo da PG, 3. Então, A1 igual a 3. Vezes Q elevado a N. Então, vamos lá. Agora, eu estou calculando o S4, a soma dos 4 primeiros termos da PG, tá? Daquele exemplo ali. Então, usando a fórmula, vai ficar 3 vezes. Aí, dentro do parênteses, tem Q elevado a N, menos 1. Então, Q elevado a N, o Q é a razão, que é 2, né? Então, vai ficar 2 elevado a N é 4, né? A gente está somando os 4 primeiros termos. Então, N igual a 4. 2 elevado a 4 menos 1. Tá? Então, embaixo da fração vai ficar Q menos 1. Q é 2. Então, 2 menos 1, que é igual a 1. Então, é só fazer as contas. 2 elevado a 4, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 16. Né? 16 menos 1 dá 15. 15 vezes 3 vai dar 45. 45 sobre 1, né? 2 menos 1, 1. 45 dividido por 1, 45. Ou seja, né? Se a gente somar aqui, vai dar realmente 45. Né? Se somar 3 mais 6, mais 12, mais 24. Né? Então, é isso aí. Bom, agora eu vou falar para vocês de uma outra fórmula que usa quando tem uma PG infinita. Uma PG infinita onde a razão Q, o módulo da razão vai estar entre 0 e 1. Tá? Ou seja, a razão pode ser um número 0, alguma coisa ou menos 0, alguma coisa. Pode ser uma razão negativa também. Tá? Então, a fórmula vai ficar assim. A1 sobre 1 menos Q. Tá? Por que a fórmula é essa? Tá? A gente parte dessa fórmula aqui. Ó. Vamos pegar a fórmula de cima que vai ficar mais fácil de calcular. Então, se eu pegar essa fórmula aqui, olha só, a gente está falando agora de uma PG que tem a razão entre 0 e 1, né? O módulo da razão entre 0 e 1, e que tenha infinitos termos. Então, se eu pensar aqui nessa situação, o Q elevado a N da fórmula, né, uma razão entre 0 e 1, né, ou entre menos 1 e 0, né, pode ser negativo também, mas 0, alguma coisa, multiplicado por ele mesmo, né, N vezes, né, a razão elevada a N, se eu for multiplicando um número 0, alguma coisa por ele mesmo, esse número vai ficar menor ainda, né? Vai ficar cada vez menor, tá? 0,5 vezes 0,5, por exemplo, né? Vai dar 0,25, né? Vai dar um número menor. Se a gente for multiplicando por ele mesmo toda a vida, né? N vezes, e aqui N seria infinito, né? Seria infinitas vezes, é uma PG infinita que a gente está considerando aí agora, né? Então, o que vai acontecer? Esse número aqui vai tender a zero, né? Ele tende a zero, tá? Porque o número
um número entre 0 e 1 multiplicado por ele mesmo até o infinito, né, ele vai ficando cada vez menor, né, até o limite disso aí vai ser zero, né, vai tender a zero. Então, a fórmula vai ficar A1 vezes 1 menos 0 sobre 1 menos Q. Então, vai ficar A1 vezes 1. Né? 1 menos 0 é 1. A1 vezes 1, A1. Então, vai sobrar A1 sobre 1 menos Q. Tá? Então, A1 sobre 1 menos Q é a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita com a razão, com o módulo da razão entre 0 e 1. Né? 0, alguma coisa ou menos 0, alguma coisa, a razão dessa PG. Então eu coloquei ali junto com a atividade, né, que eu postei, né, dessa aula, eu coloquei uma outra aula lá de um outro professor que está bem explicadinho ali sobre PG infinita, tá? Então, eu só dei essa introdução aqui e depois vocês assistam a outra aula, então, tá? Para ficar bem entendido aí. Valeu, gente. Um abraço, então. Tudo de bom.